O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Em ciência política, chama-se forma de governo ou sistema político, o conjunto de instituições políticas que um Estado, não confunda Estado com unidade federativa, se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. Ou seja, existem instituições políticas que se configuram e elas escolhem uma forma de governo, ou o povo pode votar pela sua forma de governo, como aconteceu o plebiscito em 1990 e alguma coisa 93, aqui no Brasil, né? Se eu não estou enganado. Como era parlamentarismo ou presidencialismo. Era só esses dois? Sim. E tinha monarquia também. Tinha monarquia também. Não, que são a família real queria... É porque tem as três formas de governo, né? O presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. Ainda tem a monarquia brasileira. Só que ela não exerce o poder. Certo. Bom, nós temos a família real. Tem a família real, sim. que é a monarquia. Só que não exerce o poder. Esse conjunto de instituições políticas de um Estado, elas têm o objetivo de regular a disputa pelo poder político e o seu respectivo exercício, inclusive o relacionamento entre aqueles que detêm o poder com os demais membros da sociedade. Eles são, então, agentes reguladores e mediadores de todo esse processo. A forma de governo adotada por um Estado não deve ser confundida com a forma de Estado, unitária ou federal, nem com seu sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, dentre outros. Ou seja, o Estado ele pode ser unitário ou federal. Me conta como é que funciona esse negócio aí. O Estado unitário é, por exemplo, a China, que todo o governo, por exemplo, o governo federal, vamos dizer assim, pro ouvinte se situar um pouco, ele controla tudo. Ele não repassa algumas responsabilidades para estados, municípios. Ele é magnânimo, ele é soberano sobre a nação. Ele é o centralizador, por causa disso unitário. E o federal é como nós temos aqui no Brasil. Das federações, dos estados e seus respectivos governantes. As unidades federativas, que nós chamamos de estados. Mas a China é uma ditadura, né? Que maravilha. A China é uma ditadura. Até hoje ela continua sendo ditatorial. Com um regime com uma linha comunista. Comunista. Bom, então uma coisa é a forma de Estado, que pode ser unitário ou federal, e a outra coisa é o sistema de governo, que pode ser presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia, enfim, entre outros. Vamos falar um pouco então sobre como é que é a configuração do presidencialismo, Charles. Então, o presidencialismo, ele pode ser por voto direto ou voto indireto, né? Aqui no Brasil acontece por voto direto. Ou seja, voto direto, a população que escolhe, Isto, né? a população que escolhe. O presidencialismo, ele sempre vai estar dentro de uma república, né? Que é uma forma de governo, onde o chefe de Estado, eleito pelos cidadãos, os seus representantes, né? Só seguindo aqui a pauta, tendo a sua chefia com uma duração limitada, que nem no Brasil são 4 anos. Sim. Já foi 5 anos até, né? Já foi muito tempo também, né? Já teve A forma de eleição do chefe de Estado, por regra chamado presidente, é normalmente realizada através do voto livre e secreto. Tem países em que o voto não é livre, apenas algumas pessoas podem votar. Dependendo do sistema do governo, o presidente da República pode ou não acumular o poder executivo. O que acontece? Como você tem um parlamentarismo, o presidente... Você tem o primeiro-ministro, Tem né? o primeiro-ministro, que geralmente é eleito pelo voto indireto. O que é esse voto indireto? Os representantes do parlamento escolhem um entre eles para ser o representante de governo. E o representante de Estado, que daí o Estado é a nação, vamos dizer assim, pode ser um presidente ou pode ser um rei. Por exemplo, na Inglaterra. Monarquia. A monarquia. Lá tem a rainha. Isso, é parlamento. Daí tem o primeiro-ministro que governa, tem o primeiro-ministro e tem a rainha. Mas também existe a república parlamentarista. Existe essa possibilidade também. Tem o presidencialismo também. Em vez de ser um rei, vai ser um presidente. Só que daí depende de país para país, né? Por exemplo, a Inglaterra é um rei. Existem países em que é um presidente, como no caso do Egito, que foi o que aconteceu lá. Só que no Egito acontecia que o Mubarak, que a gente vai discutir daqui para frente, o Mubarak, ele acumulava as duas funções ao mesmo tempo. E aí é que deu crepe no negócio, aí o povo se indignou. E foi aí que deu o problema. Só que nós também temos, né, nas outras formas de governo, que é a monarquia, só o rei. O rei é de forma hereditária e o abdicado. O que é isso? Só para explicar pro ouvinte também.
ou de forma hereditária, é que vai passando de geração em geração. Vamos usar aqui de novo o exemplo da Inglaterra ou da Grã-Bretanha, né? Onde a rainha Elizabeth vai passar o trono, depois que ela morrer, para um herdeiro. Nossa, essa mulher tem muitos anos, né? Tem, fez mais de 100 anos, né? Uhum. Eu não lembro agora. Ou de forma abdicada. De forma abdicada é que alguém toma o poder do outro. Isso acontecia muito nos séculos anteriores, né? E se matava, existia uma revolução, matava-se o rei e alguém assumia, era isso existe muito. E também tem uma forma de governo que é a anarquia, né? Que a rigor... Que não há governo. Isso, a rigor é a ausência de governo. É anarquia contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita e defendem tipos de organizações libertárias. O que na verdade a anarquia defende? Minorias. Também. Mas é contra qualquer tipo de opressão, qualquer coisa de cima para baixo. Que não tem a participação efetiva do povo no sentido de tomada de decisão, Isso. Como a gente vai chegar daqui pra frente, até pra botar agora uma lenha na fogueira aqui, será que no Brasil nós lutamos pela democracia ou será que foi imposto algo de cima pra baixo na gente? Será que nós lutamos, nós somos as ruas? Será que o Brasil é realmente um país democrático? Sim. Que tipo de democracia é essa? Será que não foi algo Será que a voz da maioria vence realmente? Ou será que o sistema... Porque, assim, tem vários termos aqui que são difíceis e são confusos para quem está em casa. Mas acontece que a democracia, ela tem vários tipos. Tem a democracia direta, onde, por exemplo, todos os 515 mil habitantes de Joinville se reuniriam numa praça pública e todo mundo daria opinião sobre todas as ações que devem ser feitas pela coisa pública, ou seja, pela cidade. Isso é uma utopia, até pela quantidade de gente que tem, nunca deu certo. Quer dizer, na Grécia Antiga, eles tentavam e dava certo. O que aconteceu no Egito, né? Na verdade, esse audioblog surgiu por causa da revista Época, do fevereiro de 2011, em que fala sobre a democracia e sobre a ação no Egito, que foi uma ação popular efetiva, né? Que acabou tendo um bom resultado, mas agora vamos ver como vão se desdobrar os restantes. Esse que é o problema. Que é o problema, né? Porque tem muita gente interessada em muita coisa, né? Sim. E esse é o problema. É isso que atravanca a humanidade, né? São os interesses, o egoísmo, o egocentrismo é um problema. E a ambição também. O grande problema da Segunda Guerra Mundial foi o pós-guerra. Sim. Quando os Estados Unidos fez aquela intervenção toda na Alemanha, dividiu a Alemanha, inclusive com interesses lá de Israel, toda aquela questão. Esse que foi um grande problema, a grande questão que não foi resolvida ainda. A Guerra Fria, né? Surgiu outra guerra depois da Segunda Guerra. A Guerra Fria. O que aconteceu no Egito? O presidente do Egito, Hosni Mubarak, Hosni Mubarak, anunciou que formaria um novo gabinete de ministros após ter demitido todos eles, incluindo o primeiro-ministro egípcio Ahmad Foud Mohedin. Mubarak, como presidente, é o chefe de Estado do Egito, enquanto Mohedin é chefe de governo. O primeiro-ministro e o gabinete de ministros são indicados pelo presidente, que pode desfazer o gabinete e convocar novos membros. Ou seja, ele faz o que ele quer, sem intervenção de ninguém. Como falamos no começo do programa, cada país ele vai ter uma particularidade nas suas formas de governo. O governo é anarquista, então ele faz o que ele quer, tô brincando. Não, é uma ditadura. Que tipo de... É uma ditadura, né? É uma ditadura, mas não deixa de ser uma república. Porque o Egito é uma república. Só que o presidente acumulava tanto poder, ele fazia o que queria, que virava quase uma ditadura. É que nem na Venezuela, por exemplo. Muitos falam que não é uma ditadura na Venezuela, outros falam que é. A gente teve Vargas aqui também. Era um ditador também. Só que ele era um ditador populista. Então tem várias particularidades. Mas ele deu uma rasteira no Congresso. Deu. Criou o Estado Novo ali em 1930, depois... E ela paternalista, as pessoas mandavam cartinha pra ele, pedindo leitinho. Ficou 15 anos no poder, depois voltou e até se suicidar. Quanto à questão da educação, queridão. É extremamente importante. Educação é o alicerce de tudo. Pra consciência de um tanto povo, pra consciência política, pra consciência econômica, para consciência de atitudes, a ética também passa muito pela educação. Todas essas questões elas vão envolver a educação. Todas. É extremamente importante. E aí, claro, depois vem a discussão de que forma essa educação deve ser levada para a sociedade. Mas aí é um audioblog, são os outros audioblogs. Agora, o Mubarak tentou fazer essa medida de despedir todo mundo lá e reconvocar um novo gabinete. Foi uma tentativa de encerrar a crise que o país se encontrava,
quando manifestantes e policiais entraram em choque em confrontos que se tornaram cada vez mais violentos, mas a medida não tomou efeito e a população pressionou até Mubarak ceder. Então ele demitiu todo mundo, achou que ia botar quem quisesse e o povo disse, ei, só um pouquinho! O povo foi fazer bafão na praça. Isso. Então a discussão, na verdade, do Egito é, o povo está lutando por uma liberdade democrática, mas quem está por trás disso? Quem está por trás disso e o que o Egito pode oferecer? O que esses países árabes, vamos ampliar um pouco, podem oferecer para o Ocidente, vamos dizer assim. E a grande pergunta que nos fica aqui, apesar dos interesses que estão por trás desse movimento aí do Egito, é até que ponto o brasileiro vai levantar a bunda da cadeira para fazer alguma coisa acontecer nesse país, como esses caras do Egito fizeram? Essa é a nossa pergunta. Até que ponto os joinvilenses vão levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Por mais que não, de repente, não se desenrole lá no Egito como deveria, por mais que tenha interesses terceiros por trás disso, mas de um jeito ou de outro, aquele povo foi corajoso. E onde é que está a nossa coragem, o nosso posicionamento? E outra, nós não precisamos ir para as praças e para as ruas apedrejar e bater em ninguém. Gandhi fez uma revolução através de jejuns e silêncio e quebrou o domínio inglês sobre a Inglaterra e sobre a Índia e algumas questões muito sérias de preconceito e discriminação racial. Então foi um cara que não bateu em ninguém, não usou uma arma. Lutero fez a revolução do protestantismo sem usar um tanque de guerra. Então até que ponto nós vamos realmente abrir o nosso coração e a nossa mentalidade para que sejamos agentes de Deus nesse processo de libertação das pessoas, da humanidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade, para que ela seja melhor, para que o mundo seja mais justo, um lugar melhor para se viver. Existiram outras manifestações populares através dos séculos, né, a favor da democracia. Além da manifestação do Egito, tivemos outras importantes manifestações ao longo da história, a Revolução Francesa. Fala sobre a Revolução Francesa pra gente. Então, eu vou seguir um pouquinho aqui da pauta até pra gente ter a mesma linha de discussão. Vai lá. É um conjunto de acontecimentos entre 1789 e 1799 que alteraram o quadro político e social da França. Em causa estava o antigo regime, ou seja, monarcas, monarquia, absolutistas de cima para baixo, aquela coisa sem ouvir a população. Só a própria palavra absolutismo já é absoluto. Absolutismo já é uma coisa absurda, né? O rei era absoluto, só ele mandava, pronto, acabou. E os privilégios do clero, da igreja católica, vamos dizer aqui, e da nobreza. Continuando, nós estamos na Revolução Francesa. Isso. Na Revolução Francesa, que havia uma mistureba do clero no absolutismo, coisa que se repete hoje, mas enfim, whatever. E a Revolução Francesa, ela tá numa das maiores manifestações populares da história, né? Ai, Ana, vai dizer. É que a Revolução Francesa é uma referência em termos históricos, né, porque a população lutou pela democracia. Exatamente. É o que nós estávamos discutindo antes. Em vários países do Ocidente, os Estados Unidos, ou seja, ou países da Europa, botaram a democracia de goela abaixo. A população não lutou. E isso acabou causando um comodismo gigantesco na população. Aqui no Brasil, da França. aqui no Brasil nós tivemos o Direta Já, tivemos todo aquele processo de volta pela democracia. E quando a gente observa um país como a França, que teve essa evolução, Charles, a gente percebe que ele é diferente de um país do terceiro mundo, em que a democracia acontece de cima para baixo, não de baixo para cima, ou seja, da goela abaixo para o povo, em vez de o povo clamando por ela. As pessoas são muito mais preocupadas com a coisa pública. Elas são muito mais fiscalizadoras. É um grande país, né? Da França surgiram grandes pensadores, grandes filósofos, grandes comunicadores, o estudo da linguagem, a própria semiótica, os grandes escritores, muitos deles estão na França, ou seja, é um país de pensadores, que tem espaço para pensadores, a coisa pública é para pensadores, os cafés, as praças são para pensadores, diferente de outras cidades que se contextualizam de outra maneira, né? Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.